Fala galera, Márcio Nilo Padrão com mais um vídeo aqui para o canal Um Padrão Rubro-Negro. E o jogo do Flamengo e do Inter, né? Inter e Flamengo acabou agora, Flamengo se classificou 2-0, no agregado 3-0 o placar no agregado, e a gente segue agora para as quartas de final e enfrenta o Estudiantes lá da Argentina. Vai ser um baita de um jogão. Mas no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse jogo que acabou agorinha mesmo, né? E só que antes de mais nada eu queria pedir a você que, se não for inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, acione o sininho das notificações e compartilhe com as pessoas que você conhece, porque ajuda e muito aqui o canal. Bom, o jogo de hoje praticamente dominado pelo Flamengo, né? Basicamente isso, dominado pelo Flamengo. O Inter ali nos 15, 20 tentou, mas felizmente não conseguiu nada e ficou ali, mas o início de um jogo muito truncado, ninguém estava levando perigo, na verdade, a zaga de ninguém. Essa é a verdade, que a gente não estava levando perigo e também não estava recebendo, não estava sendo atacado com perigo nem nada, ficava muito, a bola ficava muito pelas pontas ali, né? O jogo ficava muito pelas pontas, e porque o meio estava muito congestionado, enfim. E aí o Flamengo, meio que depois dos 25, 28 minutos, o Flamengo dominou, né? O Flamengo começou a tocar a bola, esperava o Inter, e quando precisava acelerava um pouco. E então, quando chegou aos 27 ali do primeiro tempo, mais ou menos, o Arrascaeta foi lá e fez um gol, fez 1-0, e o jogo ficou mais tranquilo ainda para o Flamengo, porque o Flamengo passou a jogar o tempo todo controlando o jogo, segurando a bola. Tinha uma hora ou outra o Flamengo tentava avançar, fazia um pouco mais rápido, né, para chegar lá na cara do gol. Mas basicamente isso aí no primeiro tempo, o Flamengo dominou, sem muitos sustos, e voltou para o segundo tempo. O Inter colocou o Borré para poder dar mais, para tentar ver se conseguia chegar lá na área do Flamengo. Mesmo assim também, a mesma coisa do primeiro tempo, atacou, pressionou ali uns 10 minutos, só que o Flamengo tinha um jogo controlado. O Flamengo tinha um jogo totalmente controlado, o Flamengo não sofria, não passava perto, não sofria pressão, né? E o Flamengo ficou meio que naquela, esperando ali um contra-ataque. Tanto é que o Bruno Henrique fez 2 gols, né? Ele estava impedido, é verdade. A gente não vai ficar aqui inventando história para dizer que não estava, que podia. Não, estava impedido, muito ou pouco, mas estava impedido, essa é a verdade. Só que o Flamengo estava tentando essas bolas ali com o Bruno Henrique para ver se conseguia pegar ali no contra-ataque, né? E depois, no segundo tempo, ele fez as substituições, né? Entrou Ayrton Lucas, Luiz. Primeiro entrou o Pedro, né? Ele colocou o Pedro ali no lugar do BH para tentar deixar um atacante mais lá na frente ali, para ver se segurava um pouco, porque a zaga do Internacional precisava ficar ali atrás, né, para não ficar subindo muito. E acabou que surtiu efeito, né, que o Pedro acabou fazendo um gol ali quase que no final ali do jogo. O Pedro acabou fazendo um gol aos 40 minutos ali, enfim, só que o Internacional tentava e não conseguia. O Flamengo passou o jogo foi totalmente controlado, né? Não teve. E aí ele colocou lá depois Cebolinha, Luiz Araújo, Wallace Cian, né? Mas assim, não adiantava, né? Porque o Inter tentava, se jogava ao ataque, mas mais no desespero do que sabe, uma coisa muito organizada, né? Porque o tempo, igual eu falei antes, quando chegasse no segundo tempo, se o Inter não tivesse feito um gol, o tempo ia começar a contar contra eles. E eles aí começaram a entrar meio que no desespero, a todo custo chutava a bola para o ataque para tentar fazer o gol. Até chegaram lá, a bola bateu na trave, mas se não fosse na trave, o Rossi já estava na bola ali, a mão dele estava doendo, ele colocou a mão do lado da trave, ou seja, se a bola fosse pro gol, ia pegar no Rossi. Então, sem sustos, né? Eu até mandei mensagem no grupo brincando que se o Rossi continuasse daquele jeito, a minha nota seria 0, porque o Rossi não fez nada no jogo, não fez nada.
Arrascaeta saiu, foi eleito o melhor jogador, né, da partida e realmente jogou demais, jogou muito, né, fez um gol. Bruno Henrique jogou pra caramba também, aquela frente ali, ele, Bruno Henrique, Plata, Lino. Acho que hoje o time todo foi bem, né? Inclusive que os olheiros que estavam lá na partida do Napoli, né, que foram lá para observar o Léo Ortiz, cara, eles vão voltar para lá e vão falar, pode comprar. E aí vai vir uma oferta aí, você pode ter certeza que provavelmente depois da partida de hoje, e se ele ainda for convocado segunda-feira, ele vai vir uma oferta aí pelo menos acima dos 20 milhões de euros pelo Léo Ortiz. Não acredito que o Flamengo vai vender, mas que vai vir uma oferta aí acima dos 20 milhões de euros, acredito que vai. Léo Pereira jogou demais, Jorginho dispensa comentários. Agora, a gente precisa falar do Saul, cara. O Saul é brincadeira que aquele cara joga. E ele disse na entrevista passada que ele estava 60% do que ele pode render. Então, quando esse cara tiver aí 80%, 90%, não vou nem dizer 100%, digo 80%, 90%, ele vai sobrar no futebol brasileiro, ele vai sobrar. Ainda mais se mantiver um controle de carga com ele, jogando um jogo sim, um outro não, ou joga um, no outro joga o primeiro tempo, enfim. E a gente ainda tem o Eric Pulgar para voltar, o De La Cruz que está voltando de lesão, que provavelmente vai ter um controle de carga, né? E aí como é que vai ficar para Alan e Everton Araújo? Vai ficar meio difícil, cara, porque eles vão jogar, eles vão entrar onde? Né? Vai ficar difícil de ter lugar para eles entrar ali. Mas enfim, cara, gostei demais do jogo, a verdade é essa, gostei demais. O Flamengo não levou susto, a gente, né, pode dormir bem tranquilo hoje, né? Muito feliz. O Flamengo agora vai rumo às quartas de final, né? Quer dizer, é um passo a mais aí para o tetra, né, da Libertadores, que a gente tanto almeja. E a gente segue o sonho do tetra na Libertadores. Segunda-feira tem um Brasileirão contra o Vitória, a gente joga em casa, joga no Maracanã contra o Vitória, né? Vamos torcer para que a gente ganhe e mantenha aí a liderança, né? E agora o próximo jogo contra os Estudiantes, aí já é um jogo mais pesado, porque é contra um argentino, né? Então o primeiro jogo é em casa e a gente vai ter que fazer um resultado, porque eles são muito catimbeiros, todo mundo sabe como que é jogar contra um time argentino, né? Então a gente tem que se preparar bem para esse jogo. E vai ser bom porque o Flamengo, depois do Vitória, o Flamengo joga segunda-feira e depois só joga no final de semana. E aí depois ele só joga no outro final de semana, ou seja, o Flamengo vai ter 2 semanas aí para poder treinar, descansar jogadores. Então isso eu acho que vai fazer muito bem ao time do Flamengo. Eu acho que a gente vai conseguir aí ter uma melhora aí no entrosamento, né, dos reforços que chegaram. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, acione o sino das notificações, compartilhe com as pessoas que você conhece para ajudar muito aqui o canal. Obrigado, fiquem com Deus, um grande abraço e saudações rubro-negras.